Olá pessoal, aqui é a Day Games. Hoje vamos conhecer o Residencial 1 e hoje eu vou mostrar para vocês esse residencial e fazer algumas pequenas reformas. Falta colocar os pisos, vou mostrar o resultado para vocês. Se vocês quiserem que o mobile ou o residencial é só deixar nos comentários. Beijos, um abraço para vocês, não deixe de se inscrever no canal.
talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.